O Salmo 105, que é objeto do estudo de hoje, também apresenta fatos históricos de Israel, fatos históricos do povo de Deus. Ele lembra eventos-chave que moldaram o relacionamento de aliança entre Deus e o povo. Ele se concentra na aliança de Deus. Lembre-se, a aliança é de Deus. A aliança de Deus com o povo. Vou ler um parágrafo da nossa lição. Ele se concentra na aliança de Deus com Abraão, em que Deus prometeu dar a terra prometida a ele e a seus descendentes, e em como essa promessa foi confirmada a Isaac e a Jacó, foi providencialmente cumprida por meio de José, Moisés e Arão, e no tempo da conquista de Canaã. O Salmo dá esperança ao povo de Deus em todas as gerações, pois as obras divinas maravilhosas no passado garantem o amor imutável de Deus ao seu povo em todos os tempos. Veja, ao relatar as obras de Deus, ao relatar o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus à aliança, isso era para dar segurança para o povo, segurança para todos os tempos. Não somente lá no tempo dos hebreus, mas também para nós hoje. O Salmo 105, ele não apresenta erros do passado, como nós vimos no Salmo passado, aquele que estudamos ontem, o Salmo 78. Mas ele apresenta a fidelidade de Deus ao seu povo ao longo da história, bem como a vida e a perseverança dos patriarcas. O Senhor tem um povo, esse povo é liderado por patriarcas, e o Salmo 105 vai falar da fidelidade de Deus ao povo e da perseverança destes patriarcas, que foram nomeados por Deus para cuidar do povo. No Salmo 105, a história é recontada através da vida dos maiores patriarcas de Israel, mostrando a liderança providencial divina e a paciente resistência dos patriarcas às dificuldades. A perseverança e a fidelidade dos patriarcas de Deus foram ricamente recompensadas. Assim, o Salmo 105 convida o povo a imitar a fé dos patriarcas e a esperar com confiança a libertação divina no seu próprio tempo. Veja, vai nomear os patriarcas, para que eles sirvam de exemplo. Vai colocar os patriarcas na história do povo, para que eles sirvam de exemplo para o povo naquele momento que foi escrito o Salmo, e nesse momento para nós hoje também. O Salmo começa falando sobre a aliança de Deus. A aliança de Deus feita com Abraão, feita com Isaac e feita com Jacó. Foi ratificada com Isaac e Jacó. Qual era essa aliança? Eu vou dar para você uma terra e você vai ser pai de uma grande nação. E no teu descendente serão benditas todas as nações da terra. Era essa a aliança de Deus com o povo. E era essa a aliança que estava sendo aqui mostrada no Salmo 105. Mas ainda, agora ele separou José para salvar o povo da fome. Quando foi isso? Bem, o povo foi para o Egito. No Egito eles se multiplicaram, eles se tornaram um grande povo. Mas, por outro lado, eles foram escravizados pelos egípcios. E agora José foi providencialmente separado para cuidar do povo, para dar alimento para o povo. Na verdade, para cumprir a promessa, para manter a aliança de Deus. Mas ainda, ele enviou Moisés e Arão, mais dois patriarcas, para libertar o povo da escravidão do Egito. Veja, Abrão, Isaac, Jacó, José, Moisés e Arão. Ele desferiu pragas no Egito para resgatar o povo. Ele cuidou do povo no deserto e deu a terra prometida. Cumpriu a sua aliança. Qual era a aliança? Vou dar para você uma terra. Vou fazer de você uma grande nação. E o Senhor vinha passo a passo ao longo da história cumprindo essa aliança. A descendência de Abraão, os filhos de Jacó. Olha, irmãos, quando o povo a quem se dirigiu o Salmo deveria se considerar o cumprimento da promessa feita a Abraão. Lá em Gênesis 13, 15, dos versos 3 a 6, diz que eles seriam uma grande nação. E agora,
a descendência de Abraão, os filhos de Jacó, o povo para quem estava sendo mostrado esse salmo, para quem estava sendo cantado este salmo, ensinado esse salmo, esse povo devia se considerar o cumprimento da promessa feita a Abraão. O salmista ressalta a continuidade entre os patriarcas e as gerações subsequentes do povo de Deus e enfatiza que os seus juízos permeiam toda a terra. Veja Salmo 105, verso 7. Diz assim: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Veja, não estão somente para o povo hebreu, mas estão para toda a terra, os juízos de Deus. Mas ainda, admoestando os adoradores a não se esquecerem de que o nosso Deus, ou seja, o Deus do povo hebreu, também é o soberano Senhor do mundo inteiro e de que a sua bondade amorosa se estende a todos os povos. Veja, irmãos, isso não era exclusivismo do povo hebreu. Infelizmente, o povo hebreu não entendeu completamente qual era o seu privilégio, o privilégio de ter sido escolhido por Deus, mas era para abençoar as outras nações. Mas eles se colocaram com uma situação exclusivista de que somente eles é que deviam ter um relacionamento salvífico com o Senhor Deus. Veja o Salmo 96, verso 1 e o Salmo 97, verso 1. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra, regozije-se a terra. Veja, irmãos, aqui não está escrito assim, cantai ao Senhor, povo hebreu. Cantai ao Senhor, irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cantai ao Senhor, irmãos da Igreja Católica Apostólica Romana. O que está dizendo aqui é cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. O Senhor nosso Deus é o Deus de todos os moradores da terra. Para ele não há exclusivismo. Todos esses salmos são claramente um chamado à fidelidade de Deus. Veja por que ele está nomeando os patriarcas. É para mostrar para o povo como era a perseverança, como era a fidelidade, como era a obediência desses patriarcas, para que eles os inspirassem, para que também fossem obedientes, fossem leais, fossem perseverantes. Isso serve, está na Bíblia, irmãos, para quê? Está na Bíblia para nós hoje, para que a gente veja também nesses patriarcas, no desvelo com que esses patriarcas cuidavam dos assuntos de Deus, para que a gente também possa ser assim, para que a gente também possa ser perseverante, para que a gente possa ser fiel, para que a gente possa ser leal e obediente, conforme eles eram, independentemente das provações. E os patriarcas tiveram muitas provações, mas cuidaram de estar sempre alinhados com a vontade de Deus. Que essa seja também o nosso desejo, seja esse o nosso desejo, estar sempre alinhado com a vontade de Deus. E dessa forma, nos lembrar da história e louvarmos a Deus, porque fazemos parte dessa história. Somos povo de Deus no presente. Que Deus esteja nos abençoando e nos ensinando e nos dando força para que a gente seja sempre fiel.